Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, e o empresário Emerson Capaz. 9 em cada 10 empresários estão preocupados com as consequências de uma crise hídrica. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, entre os principais temores estão o aumento no custo de produção e a queda na competitividade. Não foi só nos lares brasileiros. Toda a cadeia de produção industrial já sente o impacto do aumento na conta de luz, como na empresa onde Sandro trabalha. Nós temos aí um consumo muito grande de algumas commodities, em que a energia elétrica representa aí para os nossos fornecedores, alguns fornecedores até 20% do produto dele é energia elétrica. Nós temos a perspectiva de que daqui para o final do ano realmente nós teremos que reajustar a tabela, enfim. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, 90% dos empresários estão preocupados com os impactos da crise hídrica no Brasil. Dos 572 entrevistados, mais de 80% temem um novo aumento no custo da energia e pouco mais de 60% se preocupam com um possível racionamento e com a possibilidade de interrupções no sistema elétrico. Em relação à água, o temor é menor, mas existe. 34% dos empresários dizem ter medo de racionamento, 30% da alta do preço e 23% da instabilidade no fornecimento. Há tempos, o próprio governo sabe do tamanho do problema. No fim de junho, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reconheceu a crise e citou que o último período de chuvas foi o mais seco em 91 anos. O Brasil está começando a retomar sua atividade industrial, as vendas estão crescendo. Se nós tivermos alguma restrição ao consumo de energia elétrica ou tivermos um aumento de preço muito elevado, realmente isso vai afetar a sua recuperação, né? Pelo menos num prazo, no horizonte aí de mais 1 ou 2 anos. Mais da metade dos entrevistados acredita que a crise hídrica vai diminuir a competitividade das empresas, gerando aumento de preços para os consumidores finais e insegurança no mercado de trabalho. Quando a indústria é afetada com perda de competitividade, isso significa que os negócios vão diminuir, a gente vai ter produtos mais caros no mercado, o que acaba afetando a economia como um todo, inclusive na geração de empregos. Toda a cadeia econômica no Brasil ela é atingida. Se a preocupação é grande, a busca por soluções também deve ser. 34% dos entrevistados afirmaram que pretendem investir em eficiência energética. Essa especialista aponta caminhos. Como a gente pode realinhar e reestruturar produtos e processos dentro da empresa, a gente pode trabalhar com um consumo responsável e além, de ter então uma nova fonte de produção de energia própria, dentro da empresa também. Isso tudo acaba diminuindo os custos da empresa. Alexandre, você concorda que toda a cadeia econômica vai ser atingida pela crise hídrica? Tem impactos. O que eu tenho acompanhado disso, até pelas memórias de 20 anos atrás, qual que é o risco de ter racionamento propriamente. Esse me parece razoavelmente mais baixo. O problema está muito concentrado no Sudeste e Centro-Oeste. A gente está aqui, está muito baixo, os demais reservatórios estão na média, mais ou menos, desse período, só que esse é o maior. E a gente tem mais fontes alternativas do que nós tínhamos há 20 anos. Então, eu vi recentemente uma palestra do Mário Veiga, um dos grandes entendidos, a conclusão dele assim: racionamento na linha de 2001, ou perto do que aconteceu em 2001, nós não devemos passar. Agora, vai ter que despachar a térmica, e isso daí é bem mais caro. Então, toda a preocupação no que diz respeito a preços, competitividade, ela é válida, porque a gente está vendo isso acontecer. E se a gente tiver mais uma temporada seca, aí o bicho vai pegar no ano que vem, mas sempre em termos de preço. Capaz, tem alternativa para as empresas manterem a competitividade mesmo com a crise hídrica ou não tem escapatória? Todo mundo vai sofrer? Não, alguns segmentos podem sim ter alternativa. Uma das alternativas foi colocada aqui, energias sustentáveis, energia solar, energia eólica. Hoje os preços são muito competitivos, a empresa consegue reduzir a sua conta, até nas residências isso consegue ser efetivo hoje. Pequenas, médias e grandes empresas têm essa alternativa. De fato, a energia sustentável é um dos caminhos e, felizmente, o Brasil é pródigo em produção solar e eólica que está ajudando a diminuir o problema. Por exemplo, no Nordeste tem meses em que você tem, pelo vento,
As eólicas sustentando 90% do consumo. Não é 10% como é na matriz, é 90%. E o plenário da Câmara dos Deputados vota na próxima semana o Marco Legal da Energia Solar. A intenção é trazer segurança jurídica aos consumidores, além de redução nas contas de luz. Na casa do Matheus, em Fortaleza, a preocupação com o custo da energia acabou. Há 3 meses, a família dele instalou painéis de captação de energia solar. As contas de luz, que já chegaram a custar R$ 400 por mês, baixaram para 80. Tirei uma tarifa que sempre vai mudar para uma tarifa aqui mais fixa, que a gente está pagando, né? Em 2020, o país produziu 64% a mais de energia solar em relação ao ano anterior. Desde 2012, o setor já movimentou mais de 38 bilhões de reais em negócios. Os números chamam a atenção, ainda mais porque esse é um segmento relativamente novo no país. A falta de uma legislação específica é vista como um entrave para o desenvolvimento da energia solar por aqui. Um projeto de lei discute desde 2019 a regulamentação do setor e colocou em lados opostos as distribuidoras de energia e os representantes da energia solar. Uma reunião com o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL definiu um consenso para a criação do Marco Legal para a Geração de Energia Própria. O projeto deve ser votado na Câmara na semana que vem. Essa lei vai ser muito importante porque ela traz, acima de tudo, segurança jurídica para as pessoas, garantindo o direito delas de poder gerar e usar a sua energia limpa e renovável na sua casa, no seu pequeno negócio, na sua propriedade rural. Um dos principais pontos do projeto é prever uma regra para o sistema de compensação. Durante o dia, a energia gerada pelas placas solares é consumida instantaneamente. Mas se houver excedente, ela é injetada na rede da concessionária de energia elétrica, gerando créditos que servirão para reduzir as contas de luz. Hoje, a cada unidade produzida, o consumidor recebe outra para descontar em uma conta futura. Com as novas regras, nos próximos anos, essa compensação vai diminuir. O que a gente vê por aí que se paga em 5 anos, se fosse 1 para 0,6, ele ia se pagar em 8 anos, em pouco mais de tempo, né? Mas ele continua sendo vantagem e é muito importante para o setor elétrico nacional. A iniciativa ainda não atende às exigências do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que teme que o prejuízo fique com o consumidor mais pobre, sem recursos para investir nesse tipo de energia, arcando com um aumento na conta de luz. Mas para o setor, as mudanças servirão para facilitar o acesso à energia solar. Essa lei ela vai possibilitar um acesso maior a essa energia para os consumidores de baixa renda. E isso é muito importante porque hoje esses consumidores, uma parcela pequena deles ainda faz uso da tecnologia. Então é preciso a gente ampliar o uso dessa tecnologia para todos os brasileiros de todas as faixas de renda. Capaz, você é um dos entusiastas do Marco Legal de Energia Solar, né? Sim, essa negociação ela vem se desenrolando desde 2019 e foi importantíssimo que essa semana se conseguiu um consenso envolvendo as entidades de classe do setor, as entidades de classe representando as distribuidoras de energia, a ANEEL e o Ministério das Minas e Energia, que deu, vamos dizer assim, a tentativa de construir esse caminho, inclusive cobrando pelo uso do fio, que era o que muita gente vinha dizendo que não cobram pelo uso do fio, como algumas entidades acabaram dizendo que você favorece quem não tem. Agora não, você cobra pelo uso do fio e vamos lembrar que a energia solar, pelo fato dela ser usada próxima do consumo, você tem uma diminuição de perda no uso do fio, porque você diminui, você não está trazendo lá de Itaipu a energia que você vai usar, você está colocando ela perto do consumidor, isso melhora a eficiência do sistema e não usa as linhas de transmissão, deixa as linhas de transmissão disponíveis para evitar sobrecarga. Então, a energia solar e a eólica hoje estão ajudando muito. Faltava esse marco legal, porque agora ela passa a ter uma tranquilidade para investimento. E para o setor produtivo, o que mudaria com esse marco legal se ele for aprovado? Você vai ter, primeiro, mais investidores se interessando para bancar as plantas que virão, o consumidor tendo, por conta do investimento, uma redução ainda maior do preço. Então, você tem pequenas e médias empresas e, como diz o presidente da AB Solar, importante para consumidor de baixa renda. Por exemplo, bancos podem financiar aqueles consumidores que não têm como instalar na sua casa o sistema
Então, o banco financia, ele não desembolsa, vai pagando ao longo do tempo com a própria economia da sua conta de energia. Então, vai disseminar isso ao longo de todo o país. A crise hídrica torna esse projeto mais urgente, Alexandre? Mas sem dúvida, né? É uma alternativa que, enfim, há alguns anos, tecnologicamente, ela não era viável do ponto de vista de custo. A gente tem visto, né? Você já chamou a atenção, que os custos vêm despencando. Então, você acaba reduzindo a dependência que o Brasil tem de energia hidrelétrica, que é boa, etc., mas a grande verdade é a seguinte: já há alguns anos a gente está tendo dificuldade de repor os níveis de reservatório. Quer dizer, a gente conseguiu, logo depois do racionamento de 2001, repor bem, mas ele vem perdendo todo ano, a gente vê isso daí caindo um pouco. E tem a ver com mudança climática, tem a ver com uma série de outras coisas. Então, desenvolver uma fonte alternativa agora, em particular de energia limpa também, e muito menos invasiva do ponto de vista ambiental, eu acho que é um caminho, está apontando um caminho futuro. Capaz, o marco legal pode democratizar a instalação de sistemas renováveis de energia? Como é que você vê isso? Eu acho que vai democratizar mais ainda. Hoje você já tem uma massificação maior, plantas que estão atendendo, por exemplo, restaurantes, pequenos negócios, que era difícil você conseguir atender, você já está conseguindo fazer isso. E isso começou a massificar via residências também. Então, o que você tem hoje é faltava esse marco legal para que você conseguisse ter segurança de fazer um investimento que só retorna depois de 6 ou 7 anos. Então, o investidor coloca o recurso na frente e ele precisa saber que as regras não vão mudar. Se as regras estão mantidas por um marco legal, a tranquilidade vem e a massificação é maior. Você acha que ele será aprovado? Deve ser aprovado porque houve um consenso. Então, nós não vamos ter emendas. Então, é um acordo de líderes. Estava lá presente o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, o relator Lafayette Andrada, o presidente das entidades representantes do setor de distribuidoras e as entidades de classe que representam a energia solar. Então, todos estavam lá, não há motivo para não ser aprovado. Agradecemos a presença do economista Alexandre Schwartzman e do empresário Emerson Capaz. Muito obrigada, senhores. Boa noite. Obrigado. Prazer.